dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene, Bela Vista. Hoje quero mandar um abraço para o meu amigo que fez uma verdadeira obra de arte aqui. É o Cícero da Central de Vasos aqui de Bela Vista, na rua do supermercado Valda. Que Deus abençoe ele, a família dele, os negócios dele. Amei, amei, amei. Um presente lindo está aqui no meu jardim hoje. E hoje quero falar para você sobre o rei Salomão. O rei Salomão era filho de Davi com Betseba. E o seu nome significa amado por Deus. Todos o admiravam, independente da religião. E o tem como exemplo de homem a ser seguido. O homem mais sábio do mundo. O autor dos livros de Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, alguns salmos e vários outros livros foram inspirados nos livros de Salomão. Ele foi poderosamente usado por Deus para julgar o povo, pois a sabedoria que Deus deu a ele era incomparável. Ele construiu vários impérios que o mundo já viu. Construiu o templo em Jerusalém, edificou um palácio real para o sumo sacerdote, o palácio para a filha do faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e tantas outras grandes obras. Deus amou a Salomão e o escolheu entre todos os filhos de Davi. Os filhos de Davi eram mais de 20 e Deus escolheu Salomão para governar. Com Betseba, os filhos de Davi eram Simeia, Sobate, Natã e Salomão. Então, só dele ser escolhido entre 20, dá para perceber que ele era amado por Deus. E a história de Salomão está em vários livros da Bíblia. Mas eu quero comentar com você mais sobre o livro de 1 Reis 3, do versículo 5 ao 14. Deus apareceu em sonho a Salomão, quando ele foi ungido rei, e disse: peça o que tu quiseres, que eu te darei. Salomão reconheceu que era pequeno diante de uma grande nação e pediu sabedoria. E isso agradou a Deus, que lhe deu sabedoria, riqueza, fama. E disse Deus a ele: se me obedecer, eu prolongarei a sua vida. E durante muito tempo, Salomão obedeceu a Deus e as recomendações do seu pai Davi, que lhe pediu no seu leito de morte, que obedecesse a Deus. E durante muito tempo, Israel prosperou e foi governada com sabedoria e justiça. E reis e líderes de outros povos viajavam longos dias para ouvir Salomão. Você pode conferir isso no livro de Reis, capítulo 4, versículo 34. E Salomão falava sobre tudo: botânica, fauna, flora. Realmente ele era muito sábio, pois a sabedoria que estava sobre ele era a sabedoria de Deus. Mesmo sendo tão sábio e mesmo sendo tão amado por Deus, ele cometeu vários erros por se desviar do caminho do Senhor. E hoje eu quero falar apenas 4 erros para você. Para gente ser bem rapidinho, eu escolhi os 4 principais. O primeiro erro de Salomão é que ele se tornou morno espiritualmente. Por um tempo, ele amou a Deus e cumpriu com seus mandamentos. Mas com o passar do tempo, ele começou a adorar outros deuses. Deuses estranhos, ignorando a palavra de Deus que nos orienta
a não fazer aliança entre luz e trevas. E Salomão se casou com muitas mulheres moabitas, edonitas, sidonitas e ititas. Você pode conferir isso no primeiro livro de Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Deus diz para que os israelitas não se casassem com mulheres estrangeiras, pois elas desviariam o seu coração. Salomão não deixou ao Senhor, mas adorava a outros senhores. Salomão desagradou a Deus, fazendo altares a outros ídolos. Apocalipse 3, do versículo 15 ao versículo 16, nos fala que quando estamos mornos na fé, Deus está a ponto de nos vomitar da sua boca. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ainda no primeiro livro de Reis, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 10, Deus se indignou com a sua desobediência. E no versículo 11, no versículo 12 do primeiro livro de Reis, capítulo 11, vemos que Deus tiraria o seu trono e daria ao seu servo. Mas por amor a Davi, Deus não tirou da mão de Salomão, e sim da mão do filho de Salomão, Roboão. Ficou apenas com a tribo de Judá, deixando que o filho de Salomão reinasse apenas com uma tribo de 12 tribos. As outras 11 tribos, Deus deu ao servo chamado Jeroboão, que era filho de Nebate. E a paz em Israel acabou. E coisas terríveis aconteceram. Você pode conferir isso no primeiro livro de Reis, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 25. Esse foi o primeiro erro de Salomão. Ele se tornou morno, ele se esfriou na fé. E o segundo erro de Salomão foi ser vaidoso. Ele lutou contra a palavra de Deus, que quando foi liberada que Jeroboão seria o próximo rei, Salomão tentou matá-lo. Mas não adianta. O propósito de Deus não pode ser frustrado. E Salomão não conseguiu matar Jeroboão, que se tornou rei das 11 tribos. Tudo que Deus havia falado, cumpriu. Eclesiastes 2, do versículo 4 ao versículo 10, vemos um rei totalmente egocêntrico, que esqueceu a Deus e também o povo de Deus, achando que tudo era recompensa pelo seu esforço. A gratidão a Deus havia acabado. Muitas pessoas estão como Salomão, querendo viver e realizar seus próprios sonhos e projetos e prazeres da carne, e não querem reconhecer que tudo vem de Deus. E estando Salomão muito vaidoso, dizia: é o meu salário, é o meu trabalho. Mas Deus nos mostra em Gálatas 6, no versículo 2 e versículo 3, que Salomão estava muito enganado. Ele não era nada e Deus era tudo. O terceiro erro de Salomão foi que ele ficou ganancioso. Deus lhe prometeu riquezas e lhe fez o homem mais rico do mundo. Mas Salomão não se saciou e passou a cobrar impostos caríssimos do povo de Israel. Tornou-se um rei mau, que só pensava em si mesmo. Esqueceu a obra do Senhor, esqueceu o povo de Deus. Salomão morreu e o seu filho, Roboão, foi coroado rei de uma tribo, de uma única tribo, Judá. E os seus conselheiros pediu que ele fosse mais justo do que seu pai Salomão. 1 Reis 12, versículo 4. Pois Salomão havia colocado um trabalho árduo e um jugo pesado sobre eles. E assim, se Roboão fosse
mais justo que Salomão, seu pai, eles o serviriam. Salomão foi ganancioso. Para que ter só a filha de Faraó, se ele podia ter 1000 mulheres? Amou tanto ouro que lhe consumiu a alma. Ele explorou o povo de Deus e deixou de fazer os seus sacrifícios a Deus. Salomão tentou preencher o vazio do seu peito com as riquezas deste mundo, mas não conseguiu comprar a presença de Deus. Nem todo ouro e palácios luxuosos pode dar a paz que excede todo o entendimento. Nada é mais valioso do que a salvação que nos é dada de graça e pela graça em Cristo Jesus. Uma vida sem Deus é como um deserto, sem prazer e sem alegria. Assim, o homem se torna escravo das coisas desse mundo, como embriaguez, prostituição e etc. Pois sente que conquistou tudo, menos o amor de Deus. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O primeiro erro, ele se tornou morno, ele se esfriou espiritualmente. O segundo erro, ele se tornou vaidoso. O terceiro erro, ele se tornou ganancioso. E agora, o mais importante, mais terrível erro que Salomão cometeu. Salomão errou, mas não se arrependeu. Ele apenas reconhece que tudo que ele fez foi vaidade, foi correr atrás do vento e que de nada adiantou. Eclesiastes 2, do versículo 11 e o versículo 13. Salomão percebe que tudo que ele fez foi tudo em vão. Foi correr atrás do vento, foi vaidade. Deus te ama como amou Salomão. Então fique atento à sua fé, à sua vaidade, à sua ganância. Pois isso nos afasta da presença de Deus e nos esfria na fé. O maior erro de Salomão foi não se arrepender. Então reconheça, peça perdão e tenha uma vida abençoada por Deus. Amém? Davi, seu pai, também errou, mas Davi se arrependeu. E a aliança que Deus teve com ele, mesmo depois que Davi morreu, Deus honrou aquela aliança. E por amor a Davi, Deus não tirou o trono de Salomão, tirou do seu filho, porque Deus ainda honrava a aliança dele com Davi. E como Deus é um Deus de aliança, permitiu que Salomão passasse o trono dele para um filho, mas o filho não passou para o filho. Você entende? A promessa de Deus na vida de Davi, a aliança de Deus com Davi, mesmo ele tendo errado, quando ele se arrependeu, Deus cumpriu. Esse é o segredo de toda essa pregação, que mesmo se você errou, se arrependa, peça perdão, porque Deus vai te abençoar e vai abençoar também os seus filhos. Davi reinou durante 40 anos e Salomão também reinou por 40 anos. E assim terminou uma história que começou tão bem, de um homem tão sábio, de um homem tão rico, tão abençoado por Deus, tão amado por Deus. Mas a sua história não precisa acabar assim. Você pode se arrepender. E arrependimento é mudança de atitude. Que Deus te abençoe.